Ora então, sejam muito bem-vindos a mais uma vacina de pensamento. Nós hoje temos connosco o professor José Bragança de Miranda, é licenciado em Sociologia, depois fez um doutoramento em Ciências da Comunicação, tem uma cátedra em Teoria da Cultura, é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também professor na Lusófona. Olá, José Bragança, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado este convite. Olá, boa tarde, é um prazer. Eu hoje vou, como sabe, eu criei este canal para partilhar as vacinas do pensamento, mas hoje consigo começar de uma forma um bocadinho diferente. Uh, o Nietzsche é um vírus ou é uma vacina? Olha, eu acho que é mais um vírus que uma vacina, não é? Aliás, não sei se o pensamento é vacinável, porque o pensamento é sempre um esforço de rigor no meio da desordem e da contaminação. E, portanto, o pensamento muito rígido e muito estável também não há de ser grande pensamento. E, portanto, é sempre nos limites do pensamento que nos arriscamos um pouco. Ora, se é nesses limites, nós entramos um pouco sem dar conta. De repente, um dia, damos conta que estamos lá e nem nunca sabemos bem como é que entramos. Claro que depois, quando refletimos outra vez e voltamos a pensar um pouco sobre a nossa vida, damos-nos de conta. Damos conta de que um caso ou outro, o Nietzsche, por exemplo, para mim foi importante, até porque sabe que antes do 25 de Abril havia a ideia de que o Nietzsche era um autor de direita e, portanto, podia ser lido amplamente. É verdade, E, é verdade. portanto, era difícil encontrar um livro do Marx, já lhe digo, mas os livros do Nietzsche encontravam-se todos na biblioteca da Gulbenkian em Chaves, onde eu os comecei a ler muito cedo, sem perceber muito, mas comecei a ler muito cedo. Portanto, nesse aspecto foi, foi uma descoberta, não das primeiras, não é? Porque sabe como é que é, quando uma pessoa já se aproxima de um autor desses, é porque já está a suspeitar de qualquer coisa. Ora, eu já tinha lido muita coisa antes. Não é? Era aí que eu queria chegar, precisamente, foram, digamos assim, os primeiros autores que o marcaram e que, de alguma maneira, o contaminaram. Pronto, Sim, sim. pronto, Eu acho para usar a sua metáfora, eu acho que é um pouco ao mesmo tempo a vacina e a contaminação, não é? Porque a vacina, como você sabe, é feita a partir de partes do vírus. exatamente, é mesmo isso, precisamente. Quer dizer, não estão tão longe uns dos outros assim. Mas de qualquer maneira, é verdade, eu fui educado em Chaves e, e a minha mãe adorava ler e eu comecei a ler muito cedo e lembro-me quando acabei a minha tese de doutoramento a ter dedicado à minha mãe e dizia que me tinha instilado a mais doce das doenças, que era a mania dos livros e do ler. E é verdade que a minha mãe dava-se tão mal com a vida em Chaves que a única forma de se escapar era mergulhando nos livros. Não era fácil retirá-la de lá, diga-se passar. Volta meia volta lá saía com má vontade, mas não era fácil, não era Que fácil. vírus foram esses? E que vírus foram esses? Eu não olha, eu se quer que lhe diga, comecei por ler aquelas coisas que as pessoas leem todas em catrais, com 7, 8 anos, as coisas mais ligadas assim a uma série bem desenhada, coisas que tais. Lembro-me de um caso traumático para mim, que me afetou terrivelmente, de um livro que comecei a ler, tinha para aí 9 ou 10 anos, que é uma coisa pequena, que lhe faltava 2 páginas finais, e eu fiquei sempre desesperado por nunca saber como é que aquilo terminava. Já agora Até deixe-me anos a contar-lhe uma seguir. história acerca disso. Aconteceu isso com o Siddhartha do Hermaneste. Mas você conseguiu resolver, eu não sei qual é o livro, eu só sei, não sei o fim. Sabe como é que eu consegui? Fui tocar a casa do amigo meu às 2 da manhã para me emprestar o livro, que eu estava desesperado, queria acabar de ler o Siddhartha e faltava. Então imagina o que eu passei, nunca consegui descobrir essas 2 páginas, que o livro era mesmo daqueles de cordel, e, portanto, aquilo era daquelas coisas que aparecia e desaparecia, mas lembro que foi uma das primeiras experiências assim terríveis. Em termos das minhas leituras, acho que houve algumas que foram verdadeiramente importantes, ainda estamos a falar em muito moço, uma das que mais me impressionou
foi o Naná de Emile Zola, que eu estava a chegar aos meus 13 anos, e aquelas descrições da noite de Paris, do desejo, do calor, tudo aquilo me impressionava terrivelmente, e fiquei sempre muito preso ao Zola desde essa altura, e há uma certa dificuldade de aceitar uma literatura que fosse monótona ou não, passional, diga-se. Acho que foi depois de muitos anos que comecei a conseguir libertar-me dessa história de considerar que a monotonia não era boa. Não. Depois, mais tarde, com a paixão que tive pelo Beckett, descobri as grandes virtudes da monotonia da pouca cor da pouca sentimentalidade. Mas foi uma descoberta já mais tardia. Um outro livro que me lembro que foi totalmente marcante, eu diria, li muito desabaladamente, mas foi O Crime e Castigo de Dostoiévski, que para mim teve uma influência terrível. Dei-me conta, e daí que se calhar mais não muitos anos depois estava a querer ler o Nietzsche, dei-me conta dessa crise nihilista, que no fundo não há fundamento em sítio nenhum, que é o que nós fazemos e apenas nos fundamos naquilo que nós fazemos. Li aquele livro apaixonadamente, fez-me pensar muito, fez-me hesitar muito, se calhar não devia ter lido, uh, e, e claro, gostei mais da primeira parte da segunda, gostei mais do Crime que do Castigo. Para ser o mais interessante. Mas durante o seu curso de licenciatura em Sociologia, provavelmente também leu alguma série de autores que foram marcantes. E a Sociologia eu já vinha Já tinha ainda antes da calejado. Sociologia. Portanto, eu leio Nietzsche e depois há um autor que me marca antes de entrar na Sociologia. Eu venho da medicina Ok. e tinha. O meu tio era o Fernando Namora e eu tinha uma certa paixão para a literatura e gostava, ele era casado com uma irmã do meu pai, e eu tinha aquela ideia sempre, depois fui para a África, tive 3 anos em África, entre os 18 e os 21, sempre tive aquela ideia de o mundo é um pretexto para uma pessoa escrever sobre ele, mas depois percebi que não era assim, e, portanto fui lendo, fui vendo e fui metendo o mundo em romances impossíveis que nunca saíram. Mas como me afetou mais depois, nesse processo todo, foi verdadeiramente o meu encontro com o ser o único e a sua propriedade do Steve, que eu leio com 21 anos, 22, bem, vou fazer 22, na altura tinha sucedido a Revolução, já Uhum. estava a haver uma certa crise, rapidamente me dei conta que a Revolução estava destruída na mão dos burocratas e de toda aquela gente, e que não havia caminho por ali, e entre várias atividades que faço, deparo-me com o único e subpropriedade na antiga livraria ali do Campo Grande. Lembro-me de ter gastado uma semana de salário para comprar aquele livro, e portanto foi uma decisão pensada, mal eu sabia também, e foi absolutamente, foi uma experiência verdadeiramente iluminante para mim, no sentido, o primeiro texto que eu acabo por escrever publicamente acaba por ser sobre o Estevam, fiz a tradução e o prefácio sobre ele. E mais tarde, muitos anos mais tarde, apadrinhei o surgimento do livro em português, na Antígona, traduzido pelo João Barrenta, em que eu faço o prefácio. Foi um autor que me acompanhou sempre, no sentido, eu nunca o li, quer dizer, sempre o li dentro dessa tradição do niilismo, não é? No sentido em que eu, como lhe disse, muito cedo me dei conta que os milhões de mortos da história, pelas religiões ou pelas crenças e pelas políticas, é tudo inútil, foi tudo gasto de tempo e gasto de energia inútil, porque não havia nada nem que se fundasse aquilo que não seja o desejo do poder, ou o território, outra coisa qualquer. Portanto, o Stirner para mim era a ideia de que foi a descoberta de como é que se deve. Quem acredita em coisas destas, que acha que não há qualquer fundamento que não seja aquilo que aceitamos como limite da nossa ação e limite da nossa relação com o outro, como é que se pode viver, como é que se pode pensar? E, portanto, foi esse livro que fez-me pensar profundamente e maduramente sobre essas questões. E E esse quando chego livro, reparo, entretanto, eu tinha entrado em medicina em Moçambique, nessa altura
as pessoas que me interessavam só eram, tudo vinha da literatura, era o Rimbaud, era o Baudelaire, era o Breton, era todo o surrealismo que na altura campeava cá, como todos os putos daquela altura, fui lendo o Sartre e o Merleau-Ponty, não é? Não havia ninguém que não lesse, quer dizer, não havia que ninguém que lesse, não havia ninguém que não se passeasse com os livros, e eu também Agora, não sei passei. se sabe, eu uma vez li que o, o livro do Sartre, o Ser e o Nada, se não estou em erro, esteve 13 anos com um caderno repetido. Eu li isso alguns, já não sei o Sim. ano. E nunca ninguém ter percebido que aquele caderno Sim, era era típico. maravilhoso. Era típico. Eu, por acaso, dele li, que me impressionou-me terrivelmente, li em Moçambique ainda, não nesse Marcos, na altura, li A Náusea e foi um livro que me impressionou muito e que me fez sempre ter um grande apreço O por Ictus do teatro, fiquei muito pronto. Foi um é. filme, foi um livro. Eu, por acaso, A Náusea, eu li com, com, com super paixão e por isso, então, ainda hoje, o respeito que eu tenho, muito que eu tenho pelo Sartre vem por aquele livro que me pareceu tão inteligente, tão bem pensado e tão bem escrito, no fundo. Portanto, ou seja, nessa altura eu estava muito mais nessa onda, como toda a gente, não é? E é quando descubro aí o Marx verdadeiramente, não é? E, portanto, foi uma tensão para mim, a África, esse oscilar entre o Marx e o Nietzsche que parecia difícil de articular, não é? Já sabes bem, não é? Mas, de qualquer maneira, durante uns tempos andei ali a fazer uma jonglerie e a passar um e outro de mão para mão. Mas claramente o Marx foi uma experiência importante também, nesse sentido, que abriu uma série de questões que me pareciam importantes, mas sempre me preocupou a pouca reflexão que ele tem sobre o poder e sobre o poder próprio. Não era? A ideia de quais são os limites do nosso poder, até onde é que podemos ir? No fundo, essa era uma despreocupação, se calhar é isso que o tornava um pouco apaixonante, essa leveza perante questões que, no fundo, não era possível deixar de se interrogar quando está no meio da revolução ou numa revolução, ou próximo dela, porque ele acho. Algo que o Nietzsche fez muito bem, não é? Pronto, É. precisas. Sim, não havia, não é, percebe? A gente percebeu mais tarde que não havia limites, porque no fundo o ideal. Ups, agora fiquei, oh, os diabos, ficamos sem rede. Ups. Gravar não está? Neste momento já está a gravar Ah, outra vez. pronto, está sempre a gravar. Bem, Estava a falar do poder e estava a falar do pois, Marx. realmente, não, o Marx interessou profundamente por muitas razões. Uma, uma delas foi eu sentir a capacidade que ele tinha, de algum modo, de dar conta do mais arcaico na cultura. O mais arcaico, essa porção de uso dos corpos, de uso do espaço que atravessa toda a história e que, no fundo, ele torna visível nas formas modernas e a quer dar uma solução. E ele interessou-me profundamente esse elemento arcaico no pensamento dele, que é essa espécie de inscrição sobre a gestão dos corpos e da terra, que no fundo foi a base de toda a história que a gente conheceu. Mas, por outro lado, sentia que o programa e fundamentalmente que os programadores que o seguiam tinham pouca desconfiança perante o poder e pouca desconfiança perante esse fundo arcaico e primitivo da história, e que às vezes parecia que usavam os mesmos métodos com que justamente aquilo que eles procuravam acabar tinha produzido e nos tinha trazido até aqui, de certo modo. Mas dado a minha tendência e o meu interesse pelo Stena, no único e na propriedade, eu rapidamente integrei esses elementos que me pareciam interessantes com uma lógica que tem muito a ver com uma possibilidade de como viver, se orientar livremente numa circunstância onde tudo o que existe resulta realmente de uma herança histórica, mas funda-se apenas naquilo que nós fizemos e nas nossas ilusões e nas nossas vontades de poder e nas nossas lógicas territoriais, mas que não se funde em mais nada, não há qualquer exterior à história. Pronto, e com isto desemboco, passado não muito tempo, na sociologia, no ISCTE.
E aí não li nada, li milhares de livros, mas não li nada que fosse importante para mim. É E a maravilhoso. partir, ou seja, a partir daí, tudo o que foi lendo, Heidegger, Foucault, por exemplo, dediquei muito tempo ao Foucault, porque tive 2 anos na biblioteca, no Centro Foucault em Paris, na biblioteca do Souchoir, em que o li praticamente de fio a pavio. eh, por várias razões, fui-me cruzando com o Heidegger, que me impressionou a analítica existencial dele, lá do livro de 27, O Ser e o Tempo. Uhum. Fui lendo muitos autores, fui lendo muita gente, mas a pessoa que eu era, ou aquilo ou já tinha sido contaminada e a doença era aquela, ou já tinha sido vacinada e a forma de vida era esta. Mas uma das coisas Vou já fazer estavam decididas. a pergunta final, digamos assim, que eu costumo fazer, e acha que esses autores ainda continuam a ser bons vírus para nos contaminarem, ou boas vacinas para Eu os jovens de pessoalmente, hoje? Porque eu isso é importante. pessoalmente, eu pessoalmente digo sempre, quando vejo os Trumps e os Bolsonaros, os moralistas, os, os crentes de todo o género, os ameaçadores por leis e ideais de todo tipo, a única resposta que tenho para eles é: precisam de uma passagem para o niilismo. E a boa passagem é realmente esta que eu fiz, Dostoiévski, Nietzsche, Stirner. Se fizerem isso, vai haver que há muito menos dogmáticos no mundo e gente muito mais livre, gente muito mais simples. José Bragança, acho que é perfeito para acabar a nossa conversa, são excelentes sugestões. A ideia também que a conversa seja relativamente curta, que é para a vacina não ser muito intensa, Exato. e Tem depois toda a eu razão. reforço a longa vida, É evidente, tive muito gosto em falar consigo, mas eu fui até porque pareceu uma ideia excelente e, por outro obrigado. lado, eh, eu gosto de livros, gosto de falar deles, não sou daqueles que têm qualquer problema do livro. Nós sabemos que há uma cena que o povo ri, não é? Do intelectual sempre agarrado aos livros sem ver nada no mundo que se passa à volta dele, mas é verdade, os livros fazem parte do meu mundo e eu vejo o que se passa à minha volta também com eles e ao Claro. lado deles. Bom, oxalá tenho mais ideias destas para poder ter mais um pretexto para conversar consigo sobre estas Tenho coisas. todo o gosto de ir nisto. Só lhe Muito desejo obrigado, então um bom Natal para si assim e para também. os seus. Muito obrigado, fique bem, até E sempre. está Obrigado. bem, está Com sempre licença. obrigado. Tchau.